Marcos 13, 24 a 37. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Esta é a palavra de Deus. Bom, pensando nisso então, no Advento, ninguém tem dificuldade com a primeira vinda de Jesus, porque a primeira vinda é tranquila, né? Nos olhando assim superficialmente, você tem uma estrela brilhando, você tem um bebezinho dormindo num bercinho, né, forrado de palha, a gente canta noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Agora a segunda vinda, você não tem uma estrela brilhando no céu, você tem as estrelas caindo do céu. E você não tem um bebê dormindo, você tem um guerreiro montado num cavalo com uns olhos de fogo e uma espada na mão. Então é assustadora essa segunda vinda. Por conta disso, muita gente tem dificuldade de lidar com essa doutrina. As pessoas têm a tendência de quererem ou suavizar, ou então como que espiritualizar a coisa, né? Aqueles que querem suavizar a doutrina, geralmente eles falam assim: Jesus é um evento, ele está sempre voltando. Cada vez que alguém se sacrifica, é como se Jesus tivesse voltado. Cada vez que a morte triunfa sobre a vida, é como se a ressurreição acontecesse, como se Jesus tivesse voltado. Então ele está sempre voltando, né? Só que Jesus é bem claro, que ele fala que, verso 26, todos verão quando ele voltar. E o 32 ao 37, né, que é a parábola lá dos servos, ela tem um tom de urgência que fala para o pessoal realmente ficar prestando atenção e tomar cuidado, porque, cara, ele vai voltar, não dorme no ponto. Tem aqueles que querem invalidar essas palavras de Jesus, né? Então eles falam assim: não, Jesus errou, porque ele falou assim, olha, no verso 30, em verdade eu lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só que desde os primeiros discípulos até hoje a gente está esperando essas coisas acontecerem e parece que não aconteceu. E eu vou falar para vocês, na verdade essa é uma má interpretação do texto que não leva em conta todo o contexto. E por incrível que pareça, até o C.S. Lewis errou nisso, né? Eu sempre falo C.S. Lewis aqui, né? Todo domingo praticamente. E agora vocês estão vendo eu falar que o C.S. Lewis errou. Sim, ele errou, tá? Ele era um que falava que, sei lá, tinha alguma coisa estranha aqui, parece que não está valendo, né, essa interpretação. Mas se você olhar todo o capítulo 13, você vai ver o seguinte: o primeiro versículo começa assim: Jesus está saindo do templo de Jerusalém e alguém fala assim: nossa, olha como esse prédio é maravilhoso, né? Como a construção é linda, tal, e começa a elogiar o prédio. E Jesus olha e fala assim para eles: cara, vocês estão achando isso aqui bonito, mas eu garanto para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. E isso era algo assim quase inimaginável. Por quê? Porque as pedras que o templo foi construído, elas eram enormes, gigantes, muito grandes, né? E aí Jesus falar que não ia ficar pedra sobre pedra, que ia ser tudo destruído, era uma coisa assim que ninguém conseguia imaginar que um negócio desse pudesse acontecer. Aí beleza, eles saem do templo, eles atravessam, Jerusalém é um vale, né?
Então eles descem o monte e tal, eles vão para o Monte das Oliveiras, que fica do outro lado. Do outro lado, eles estão no Monte das Oliveiras, versículo 3. Eles estão olhando para o templo, eles conseguem enxergar o templo. E aí alguns discípulos perguntam: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E aí Jesus começa a explicar, e Jesus começa um discurso apocalíptico. E a gente acabou de estudar Apocalipse aqui na igreja, né? Então vocês já sabem o que é o discurso apocalíptico, né? Jesus, na verdade, ele está usando uma linguagem, né, que era bem própria da época, para falar assim: olha, de fato não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí ele está falando então da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 com o general Tito. Ele realmente teve uma guerra, né, dos judeus com os romanos. Eles invadiram e destruíram tudo. Então é como se Jesus ele emendasse um assunto no outro. Ele está falando da destruição do templo com uma linguagem apocalíptica. É quase como se Jesus falasse assim: aproveitando que a gente está falando nisso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão achando que o prédio do templo é lindo, é maravilhoso e tal, mas cara, não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo vir ao chão. Só que a destruição do templo não se compara ao que vai acontecer com o universo quando eu voltar em poder. As estrelas vão cair do céu. Vocês estão entendendo o que Jesus faz? Ele emenda um assunto no outro. Por isso que é até difícil da gente realmente entender o texto e não se confundir, né? Ele está conectando uma coisa com a outra. Ele está dizendo assim: olha, já que a gente está falando disso, deixa eu contar para vocês o que vai acontecer, né? Na versão do J seria mais ou menos isso, né? Jesus ia falar assim: viu? Já que a gente está falando, tanto é que no verso 20 ele começa falando assim, ó, mas naqueles dias, após a referida tribulação, ou seja, a destruição do templo, ele começa a descrever a segunda volta dele. Então quando ele fala da parábola da figueira, que não vai ficar uma geração sem que isso aconteça, do que ele está falando? Está falando do tempo que aconteceu no ano 70. Só que aí ele começa a falar: mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem os filhos, senão o Pai, né? Aí eu lembro do Alto da Compadecida, né? Ele faz a pergunta para Jesus lá: quando é que você vai voltar? Enfim, então, levando tudo isso em consideração, eu queria pensar 3 coisas com vocês: o que a gente precisa fazer, o que pode dar errado e como a gente consegue fazer. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer? Então, como eu falei, né, a gente acabou de ver o livro do Apocalipse, disponível no Spotify do Novo Norte, né? E vocês lembram, eu acho que Apocalipse é uma linguagem muito própria da época, cheia de imagens, de símbolos, de metáforas, que procuram mexer com a nossa imaginação, provocar a nossa imaginação, né? O Apocalipse, o que ele faz? Ele joga você num sonho doido para a tua consciência despertar que tem outra coisa acontecendo. E Jesus está fazendo isso com os discípulos dele. Ele está falando assim: olha, não vivam só para esse mundo. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque esse mundo vai se desfazer. Então não queiram viver só para isso que vocês veem, né? Isso aqui vai acabar uma hora, vai se desfazer, as estrelas vão cair do céu, a lua não vai dar o seu brilho, né? Então toda essa linguagem apocalíptica é como um tapa na cara para falar assim: mano, acorda, entendeu? Você está achando que isso aqui é tudo, né? Mas isso aqui não é tudo. As estruturas vão ser abaladas desse mundo. Os poderes, né? Os poderes do céu, você pode até interpretar assim como os poderosos, eles vão cair. Os homens poderosos e os anjos poderosos, né? Tudo vai cair, vai desabar. E aí ele conta uma história para a gente, ó, vai ser mais ou menos como um homem de negócios que sai e deixa a empresa na mão dos funcionários. E aí eu quero te lembrar uma coisa, né? Naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha, sei lá, SMS, não tinha telegrama, não tinha nada. Então o empresário tinha que confiar na galera, que a galera ia dar conta, porque não dava para você ficar, né, toda hora ali controlando a coisa. E aí eu interpreto essa parábola de um jeito, eu não achei ninguém que interpretasse desse jeito, mas para mim é o seguinte: o dono da empresa, né, que sai, é o próprio Cristo, é Jesus. A casa, na verdade, é o mundo, é o planeta. Ele saiu dessa terra, né? Ele foi assunto aos céus, ele foi embora. E ele deixou o planeta por conta de quem? Por conta, os servos para mim são toda a humanidade. Porque do jeito que Jesus fala, é quase como se ele estivesse retomando o discurso lá do Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele dá o mundo para a humanidade tomar conta. Então ele fala assim, olha, que ele deixa cada empregado com uma função de acordo com os seus dons. Isso é a linguagem do Gênesis,
né? Deus cria o mundo, dá o mundo para a humanidade tomar conta, dá autoridade para a humanidade tomar conta do mundo e dá dons para que a gente possa fazer isso. Só que aí tem um servo que a função dele é bem específica, que é o porteiro. O porteiro, ele fala assim, ó, o porteiro tem que vigiar. E para mim o porteiro tem a ver com a igreja. Porque eu não acho que todo mundo vai ser cobrado da mesma forma, mas eu acho que a igreja vai ser cobrada de, cara, vocês têm que ficarem atentos, vocês têm que ficar vigiando, né? De todos os empregados, né? O porteiro é aquele que tem que vigiar, inclusive nos turnos da noite, que é o que fala aqui. À tarde, que seria o pôr do sol, à meia-noite no cantar do galo, de madrugada, e de manhã na alvorada, né? Então, quem vai ser cobrado disso vai ser a igreja, não vai ser o mundo. Vocês ficaram atentos? Tanto é que Paulo retoma essa linguagem, né? E quando ele está falando com a igreja de Romanos, ele usa essa linguagem da madrugada, da noite que se estende, para falar desse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então lá em Romanos 13, Paulo fala assim, ó: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Do que ele está falando? Não é porque ele estava escrevendo de noite, né? A noite está acabando. Não, a noite é esse tempo entre Jesus, né, veio e Jesus voltar. A noite está quase acabando, logo vem o dia. Portanto, deixem as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Ou seja, o que Paulo está falando para a gente? Olha, nós que já pertencemos ao dia, mas vivemos ainda em meio à noite. A igreja é isso, ela já pertence ao dia, mas ela vive no meio da noite, ainda não amanheceu. Ou seja, estar desperto, estar vigilante, significa você viver a partir dos valores do dia, mesmo que tudo à sua volta seja trevas. E é esse o chamado da igreja, né? E isso leva a gente para o meu segundo ponto. O que pode dar errado? Porque assim, com a demora da volta de Jesus, duas coisas podem acontecer. Primeiro, a comunidade se distrair com as ocupações desse mundo. A continuação do texto de Paulo fala assim, ó: não participem. Paulo é bem específico. O que seria você não participar das obras das trevas? Agora ele vai descrever, né? Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. E aí eu sei que é perigoso isso aqui, porque pode parecer que é só um discurso moralista religioso. Não vivam no mundo, né? Aí você vai para acampamento de jovens lá e fala, não, você não pode pecar, né? Te volta, né? Começa a namorar, não pode nem beijar na boca, né? E aí entra nesse discurso moralista como se fosse tipo, crente não bebe, crente não fuma, crente não dança, não se diverte. Mas não é isso que Paulo está falando. Porque ele está falando de uma coisa mais profunda. Ele está falando o seguinte, olha, não vivam uma vida tão voltada para si mesmo, né, e para o seu próprio prazer, que você se esqueça de Deus. É isso que ele está falando. Por quê? Porque todo prazer real é divino, todo prazer real vem de Deus. Deus não é contra o prazer. Todo prazer é bom. A bebida é boa? A bebida é boa. A Bíblia fala disso. Se não fosse, por exemplo, lá em Isaías 25, né, versículo 6, quando está falando da salvação, Deus fala assim, lá em Isaías 26, quando eu voltar para o mundo, o Senhor vai dar uma grande festa, um grande banquete, vai ter as melhores carnes, as melhores bebidas, o vinho mais fino que vocês vão poder beber, vocês vão beber na mesa de Deus. Se não fosse isso, Jesus não transformava água em vinho. Mas bebedeira é ruim, acaba com um monte de família. Eu estou me formando em psicanálise, né, e tenho tratado algumas pessoas, cara, e o que vem é problemas familiares ligados ao vício da bebida. A bebedeira é ruim, acaba com a gente, acaba com a família. Mas o beber não é ruim. Sexo é bom? Sexo é maravilhoso, é presente de Deus. Só que
o sexo desregrado, igual ele fala aqui, né? A promiscuidade sexual é uma distorção maligna de um dom de Deus. É interessante, né? Porque tudo que Paulo fala aqui é uma distorção que ela exagera um prazer, uma coisa que é boa, que foi Deus que deu, mas exagera aquilo e aí vira uma coisa ruim. E vira um fim em si mesmo. E virando um fim em si mesmo, a gente fica tão voltado para aquilo que a gente não olha para mais nada. Então é disso que Paulo está falando. Não vivam uma vida que vocês fiquem tão focados, né, em satisfazer um prazer que, cara, aquilo vai virar um ciclo vicioso e você não vai mais conseguir. É que nem você querer matar a sede e beber na água do mar, você não vai se livrar disso. Então esse é o primeiro perigo. A igreja, ela se esquecer de Jesus porque ela está só preocupada de viver nesse mundo aqui, de sentir prazer, né? Tem um teólogo que ele fala assim, ó: a tarefa mais difícil para pessoas que creem na segunda vida de Jesus é viver o tipo de vida que leva as pessoas a dizerem: é assim que as pessoas irão viver quando a justiça tomar conta desse mundo. A tarefa mais difícil é demonstrar uma fidelidade simples e persistente no nosso trabalho e nas nossas atitudes. O tipo de fidelidade que demonstra que somos levados avante pela força magnética do reino de Deus. O que esse teólogo está falando para a gente é o seguinte: à medida que os cristãos vivem com os valores do reino, né, os valores do dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, a gente vai mostrando o que é o reino de Deus. Então, cara, a gente estava falando disso na quarta-feira no grupo pequeno, né? É um pai e uma mãe estudando com o filho, e vamos ser sinceros, às vezes a gente tem vontade de macetar a cabeça do filho no livro, né? Porque, tipo, distrai por causa de tudo. Mas você respira fundo e você pede paciência para Deus e você fala: não, vamos lá, vamos de novo, vamos ler de novo. E você persiste naquilo. Cara, é você continuar servindo tua esposa ou teu marido no dia que não está tudo bem, no dia que vocês estão, né, virados assim um com o outro, no dia que deu treta. É você estar disposto a perdoar uma palavra amarga, uma atitude impulsiva, sei lá, de um amigo que trabalha com você, de uma pessoa que está junto. Você suportar uma dor que não tem cura. É você cuidar de um animal, cuidar de uma planta, essa reverência pela sacralidade do outro. Tudo isso daí é o testemunho que a gente dá, né? Então esse tipo de fidelidade que tira o nosso ego do centro é o que faz a gente testemunhar. Então, agora, qual que é a segunda coisa que pode dar errado? É o seguinte: é você ficar tão alerta com a segunda vinda de Jesus que você cai numa espécie de paranoia. Falando em outras palavras, você está tão preocupado que Jesus vai voltar que você vira um fanático. E isso também é outra coisa péssima de acontecer, né? Vamos ser sinceros, a igreja cristã tem um monte de grupo cristão que aconteceu isso ao longo da história. Um monte de gente. E aí aconteceu desde coisas muito engraçadas até coisas assim, extremamente trágicas, né? Vários papas e vários místicos, por exemplo, já deram um chute de quando que Jesus ia voltar. Até Lutero, sabia que Lutero deu um palpite, né? Falou que Jesus ia voltar no ano e tal, né? Então muitas igrejas, né, surgiram dessas profecias. Igreja Adventista, Testemunha de Jeová, os Mormons, são todos dessa coisa. Não, Jesus está voltando e tal. Todos foram formados nisso. Seitas perigosas apareceram. Tem o Charles Manson, né, lá nos Estados Unidos, que virou lá um negócio louco. Jim Jones, maior suicídio coletivo da história. 900 pessoas, se eu não me engano, morreram. Recentemente no Quênia, na África, teve uma galera que morreu de fome porque achou que Jesus estava voltando, parou de comer. E aí encontraram uma vala cheia de corpos, começaram a achar uma galera de uma igreja, esse ano agora. Então constantemente isso acontece. E acontece também coisas muito engraçadas, né? Vocês devem ter ouvido as histórias assim, tipo, o cara vai dormir, o cara dorme de paletó esperando Jesus voltar. Eu conheci uma pessoa assim, que ela casou, né, numa dessas igrejas assim, e tipo, ela não podia ter relação sexual com o marido, né? A moça tinha que ter um lençol no meio dos dois com um buraco para eles poderem ter relação, porque não podia estar sem roupa, porque vai que Jesus volta e a gente está transando. Então, cara, essas coisas acontecem, né?
E principalmente quando as pessoas estão numa situação limite, uma crise social, tipo fome, guerras, revoluções, pestes, epidemias, acidentes graves, né? Antigamente tinha muito incêndio, né, nas cidades e tal, tipo grandes incêndios, né? Teve em Londres, teve em Lisboa, terremoto e tal. A galera acha que Jesus está voltando. Então, caminhando para o meu último ponto, como é que a gente, como comunidade, a gente pode permanecer vigilante sem virar um paranoico, sem virar um doido? Essa que é a pergunta, né? Como que a gente pode fazer isso? E posso falar para vocês? Cara, a gente não dá conta se a gente for na nossa força. Sabe por quê? É muito louco, né? Jesus fala assim para os discípulos: não durmam, permaneçam vigilantes. Só que aí um capítulo para frente, Jesus está no Getsemane e ele olha para os discípulos e vê, esses caras estão o quê? Dormindo. Ele fala assim: mano, vocês não conseguem ficar acordados uma hora. É quase uma parábola do que acontece com a gente quando a gente tenta fazer esse negócio na nossa força. Quem é no Evangelho de Marcos que fica acordado nos 4 turnos da noite? É Jesus. À tardezinha, no pôr do sol, Jesus está com os discípulos na Santa Ceia. À meia-noite, quando ele vai para o Getsemane e os caras dormem, quem é que está acordado? É Jesus. Quando o galo canta, o que acontece quando o galo canta? Vocês lembram? Pedro nega Jesus, mas Jesus está lá. E aí quando o sol amanhece, no Evangelho de Marcos, fala que na hora que o sol amanhece, Jesus vai para diante de Pilatos. Ou seja, é só ele que dá conta disso. Então a igreja só consegue permanecer vigilante à medida que a gente vive uma vida tal, em comunidade, que a gente está conectado com o Cristo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo desperto, esse Cristo vigilante. Se a gente não viver uma espiritualidade que leva a gente a constantemente estar conectado com Ele, a gente sozinho não dá conta. Vocês estão entendendo? O que começa a acontecer é que ou a gente fica fanático, ou a gente relaxa, a gente começa a viver de qualquer jeito. Então como é que na prática você vive esse negócio? E tanto é que assim, interessante, né? Eu estou seguindo esse texto que eu estou falando para vocês, é o texto do calendário litúrgico, né? O texto desse, não sei se vocês sabem, a gente tem um calendário litúrgico, para cada domingo tem uma seleção de textos. Esse é o texto de hoje do Evangelho. E o texto paralelo é o texto de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo fala para os Coríntios, estão falando para a igreja. Como que a igreja vive isso? Olha o que Paulo escreve, ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele, Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, nosso Senhor. Ou seja, na prática, você quer ficar preparado ou preparada para Jesus voltar sem ficar um fanático ou sem ficar relaxado? Não tem outro jeito senão você fazer o quê? Senão você se conectar com a comunidade. O que eu estou querendo dizer? Cara, você precisa caminhar com pessoas que olhem para você e falem assim: mano, você está vacilando. Você percebeu que você só está indo para balada só toda hora? E vocês estão entendendo? Não tipo com moralismo, mas assim, falando: cara, e aí? Tipo, não tem problema você ir para balada, porque ir para balada vai. Mas você viver só para isso, entendeu? Tipo, você tem que ter um amigo, sabe assim, cristão que olha para você e fala assim: cara, e aí? É só isso a tua vida agora? É só ganhar dinheiro? É só trabalhar que nem louco? Vocês estão entendendo? Você precisa de alguém que tipo dá um puxão de orelha e fala assim: cara, você está vacilando. Ou então, se você começar a ficar muito bitolado, sabe? Ai, Jesus está voltando, tal, não posso pecar, não sei o que lá. Alguém tipo fala assim: ô, acorda, filho. Tá achando o quê, cara? Você tá ficando, mano, vai procurar um psiquiatra, você tá ficando louco. Tá precisando tomar um remedinho aí, porque, né? Vocês estão entendendo?
Sozinho a gente não dá conta. E Paulo fala assim, ó, quando a igreja está reunida e Deus distribui dons para a igreja, na igreja você é abençoado, você é edificado, e é isso que faz você ficar atento até Jesus voltar. Então a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã é essa: permaneça firme na igreja, não se afaste da comunhão, caminhe com gente que vai, sabe assim, te dar um toque, que vai falar, cara, você está vacilando aqui, você precisa prestar atenção nisso, entendeu? Vem aqui, vamos orar junto, estou contigo. Você está precisando do quê? Você precisa, cara, assim, exercitar seus dons. Você precisa colocar o teu tempo à disposição de servir outros, colocar o teu dinheiro para abençoar a vida de outros. Você precisa aprender a receber a ajuda de outros, porque sozinho a gente não dá conta. É assim que a gente permanece vigilante. Então, a gente está acabando o ano, né? Coloca esse propósito na tua vida para esse ano que está chegando, de você não se afastar da comunidade. E quem caminha aqui com a gente sabe assim que, cara, por exemplo, né, ontem a gente estava lá na chácara, né? Para algumas pessoas foi muito cansativo. Eu sei que tem gente que não está aqui hoje porque foi muito puxado ontem. E tá tudo bem, tipo, entendeu? O problema é quando vira, tipo, um domingo, outro, você vai se afastando, entendeu? Então não se afaste, né? Eu e a Paula, outro dia a gente estava conversando essa semana, a gente falou assim, cara, o Novo Norte está começando a ganhar corpo, a gente falou assim, cara, se Deus não abençoar esse negócio aqui, a chance de, tipo, tá muito errado é enorme. Sabe por quê? Porque talvez vocês não tenham muita noção, mas assim, a gente tem gente aqui dentro da igreja, por exemplo, a gente tem gente de esquerda, a gente tem gente de direita. A gente tem gente aqui dentro que, sei lá, talvez é mais pentecostal um pouco, mais animado, mais espiritual, vamos pensar assim. E tem gente que é bem tradicional. A gente tem gente muito diferente. E igreja é isso, igreja tem que ser isso. Entendeu? E se a gente não estiver disposto a caminhar com o contraditório e tal, a gente não cresce, a gente não se edifica. Então que Deus te abençoe, tá bom? Para você ficar vigilante, para você ficar atento, ok? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Abençoa a nossa vida, abençoe nossa igreja, meu Pai, nossa comunidade. Derrama dons sobre nós, ó Deus, que nos ajudem, nos capacite a gente ficar alerta, ficar vigilante, até Jesus voltar, Pai. Que a gente possa viver uma vida tal que glorifique o Teu nome, que bendiga o Senhor, ó Pai, que edifica, ó Pai, uns aos outros. Obrigado, Deus, tudo que o Senhor fez por nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.